Mas hoje as pessoas acham muito mais íntimo conversar, se comunicar, do que fazer sexo. Elas vão, elas se encontram, elas vivem uma noite e aí perguntam pro pessoa no outro dia, tá, e aí? Não, foi incrível, o sexo teve alta conexão, vão se ver de novo, a pessoa tá interessada no relacionamento ou não. Não sei, né? Não perguntei. Quando se tem amor, a gente passa por todas as barreiras. A gente ouve mais, a gente fala mais, a gente se torna mais disponível e mais disposto àquilo. Como a relação virou um jogo de poder, a relação heteroafetiva. O homem se mostrar que tá muito afim, a mulher não quer, porque ela tá acostumada com homens que não demonstram afeto. E o homem também. A gente virou uma disputa. E a gente tá complicando uma coisa que é pra ser, eu não vou dizer fácil, mas talvez um pouco mais simples. Acostumando Isso. com relacionamentos complexos. Então aquela dopamina que gera, cada vez que o cara aparece, quando some, tá rolando um vício. De ser tão maltratado, quando não se trataram no Brasil, exatamente, rola crédito. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Fora da Caixa Podcast. Hoje a gente recebe uma convidada especial para falar sobre aquilo que todo mundo sente, mas quase ninguém sabe expressar: a dificuldade de se comunicar nos relacionamentos. Com vocês, Camila Custódio, psicanalista, gestora de emoções e especialista em comportamento humano. Ela sabe lidar como ninguém com aquelas dores que a gente insiste em carregar sozinho. Vamos bater um papo sobre medo de se posicionar, autenticidade e como a falta de comunicação pode arruinar até as melhores relações. Pega o seu café e vem com a gente, porque esse papo promete clarear muita coisa. Ao meu lado, meu grande amigo, empresário, irmão, artista e pai de família nato, Maicon Oliveira. Grande Flavinho, amigo. Olha, Camila. Quer começar fazendo a primeira pergunta? Camila, vamos começar então essa entrevista te fazendo a seguinte pergunta. Você já terminou um relacionamento por falta de comunicação? Ai, gente, que pergunta, né? Pergunta boa. Excelente, para começar, né? Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer por estar aqui. É muito bom poder estar com vocês fora da caixa. Né? E eu penso que eu não só terminei, como terminaram comigo. Por conta da ausência de comunicação ou da baixa comunicação. E em termos de relacionamentos amorosos, né? E se eu for parar para pensar nas relações ao longo da vida, quantos conflitos eu tive por achar que eu me comunicava bem? Ou por achar que estava tudo óbvio. As relações não são só afetivas, né? Relações profissionais também, principalmente, né? Tem muito equívoco, muito boi na linha, né? Quando a gente começa a falar sobre negócios e se as coisas não estão muito claras, né? Na verdade, a gente acha que sabe Se comunicar, mas não sabe, né? Eu vejo que a gente não sabe. E eu acho que assim, no trabalho comunica de um jeito, na vida amorosa de outro, nos afazares de outro, nas amizades de outro. São pessoas diferentes porque são vulnerabilidades diferentes. Os desafios são diferentes. Exatamente. Acho que os papéis, por serem diferentes, você constrói muitas máscaras, né? Exato. Na relação tem aquela coisa de você não se expor muito, porque se você dá muita atenção, pode ser confundido com carência também. Tem um jogo aí, né? Nas relações. Camila, essas formas de se comunicar entre homens e mulheres é completamente diferente. Nós homens nos comunicamos de uma forma e mulheres se comunicam de outra forma. Sim. Então, essas relações, elas são muito mais difíceis de se compreender, principalmente porque o sexo oposto é uma maneira diferente, né? O que tu tens a dizer sobre isso? O que tu dá de conselho para os homens em relação aos pensamentos das mulheres e as mulheres ao pensamento dos homens? Eu acho que a primeira coisa que serve para ambos é escuta. Eu acho que a gente tem um monte de... E acho muito legal, assim, a gente falar sobre comunicação, porque as pessoas também dizem, o tema tá batido. Não tá batido, gente. Porque quanto mais tecnologia a gente tem a nosso favor, mais a gente está se complicando na cuidade de escutar. De escutar, exatamente, de se comunicar. Por quê? Tem um monte de curso de comunicação, não tem curso de escutatório. Então, na medida que a gente está também envolvendo mais ferramentas, mais tecnologia, a gente está se escutando cada vez menos. As capacidades de atenção, por exemplo, aqui nós estamos só com a água e os lindos olhos de vocês, né? Eu não tenho fonte de distração aqui, mas em geral a gente está sempre com o celular, a gente está sempre já com uma mente acelerada. Então isso já dificulta qualquer forma da gente se comunicar no dia a dia, né? E me comunicar e também eu escutar.
Mas o que que passa, que vai ser a premissa para homem, para mulher, para qualquer ser humano? A minha capacidade de me comunicar com outro, ela vai depender do meu estado emocional, né? Da minha capacidade interna. Então, imagina, se eu acordo de manhã com uma dor, qual que vai ser a capacidade de eu me comunicar com aquela pessoa naquele dia? De eu escutá-la para poder compreendê-la e para poder transmitir o que eu quero, né? Porque comunicação exige feedback. Se eu tô com raiva, não, se eu tô pé da vida, né? Como que eu vou? Como que aquilo entra, aquelas palavras entram em mim? Ou que eu vou transferir o meu pensamento, a minha linha de raciocínio para o outro? Então, isso vale para homem, para mulher, para todo mundo. A gente primeiro se avaliar como que está o meu estado emocional interno. Se eu tô com raiva, se eu tô com fome, não sei vocês, como é que vocês se comunicam com fome, como é que vocês se comunicam com sede, como é que vocês se comunicam com sede. Então, como é que eu vou escutar o outro? Já passa por ali. Só que a gente já acorda também pelo piloto automático da vida e vai, né? Agora, enquanto homens e mulheres, a mulher, ela quer falar, ela precisa falar, ela precisa expor. E muitas vezes no relacionamento amoroso, o cara já vem com a praticidade que é para oferecer e já dá uma solução do homem, né? O homem, eu já quero te dar a solução. E ela não quer a solução. Só quer falar. Ela quer poder se expressar, ela quer poder reclamar, ela quer poder... Não é que ela... Gente, não é que as mulheres não querem solução. A gente quer, né? Mas a gente, naquele momento que tá reclamando de algo, colocando... A gente quer acolhimento, a gente precisa, inclusive, falar para elaborar. Então, a pessoa escuta. E também, assim, não dá... pronto, por que você não fez isso? Fulano é um idiota, você fez o quê? Entendeu? E no consultório, na terapia de casal, eu vejo muito isso. Ela tá colocando como ela tá se sentindo, porque o chefe não sei o quê, porque a mãe não sei o quê, e o filho não escuta, e o cara não vai só fazer isso e isso, pronto. Ela fica reclamando sempre das mesmas coisas, você não toma uma postura, eu tomo uma atitude. Não é sobre isso, sabe? É sobre escuta, é sobre acolhimento, é sobre entender como que você se sente naquilo ali. É comunicação de qualidade, né? Perfeito. Mas como é que a gente faz com a praticidade do homem? Como é que a gente faz em relação a isso? Porque eu falo aqui como homem. Eu super entendo, tenho uma relação de anos, a gente se comunica, mas a nossa forma de se comunicar versus receber é completamente diferente. Sim. Porque assim, eu ouço, aí eu dou o acolhimento, faço uma possível solução, mas aí no dia seguinte vem a mesma colocação. E aí, como é que a gente faz quando acontece isso repetitivamente? Eu falo isso porque não acontece comigo com tanta frequência, mas acontece com muitos casais. E chega uma hora que o cara fica, né, cheio disso e a mulher fica cheia de falar a mesma coisa e não ter a resposta que talvez ela gostaria de ter. Isso é muito complicado, essa relação de homem e mulher no quesito falar versus ouvir, versus esperar a resposta e assim por diante. O que tu visualiza, o que tu tem de relato, né, de histórias assim que tu olhou e falou, pô, o cara... Eu vi várias histórias assim, ou várias histórias, sabe, pra gente ter um norte. Eu vou te fazer uma pergunta mais simples sobre isso. Já experimentou eu perguntar pra ela o que ela queria de ti naquele momento? Muito. E aí? Muito, ela fala isso. Eu só quero que tu me ouça. E depois? Você quer a solução? Então, Não, mas é que na verdade assim, aí depois ela fala, o que tu me aconselha? Então primeiro, eu só quero falar, eu só quero explanar. Beleza, eu ouvi. E assim, pela nossa praticidade também, a gente ouviu uma, a gente ouviu duas. Na três, isso. Não, a gente não se importa, mas é uma coisa que repetitivamente, em larga escala, é porque existe uma relação muito afetuosa, muito compreensiva. Mas nem sempre as relações vão ser assim. Então, às vezes, a gente tem que só escutar, mas também você não quer escutar. Sacou o que eu quis dizer? sim. Porque é muito relativo. Tem horas que você não vai estar disponível pra ouvir O mesmo. homem, ele tá muito na direção da resolução, né? Isso. Solucionar. Então, assim, a praticidade muitas vezes incomoda justamente porque ela quer ser acolhida. Só que tem que ver também uma coisa. Quase sempre, você citou o estado de espírito que a pessoa está, quando ela está em escutas, Estado emocional. né? Então, muitas vezes, a gente está ouvindo, já está antecipando, assim, a solução. Na verdade, caminho para melhorar aquela dor, mas aí tá. A gente não está realmente ouvindo. A gente está tentando adivinhar o que ela quer, né? Já está arrumando uma solução. É uma escuta crítica, uma escuta com julgamento, tá? Eu acho que essa não é o ponto. Porque nunca é crítico, nunca é com julgamento. É da forma que ele falou. A gente está tentando solucionar o problema. Porque nós, como homem, a gente se... Mas eu acho que a gente está errado nesse papel. Sério. Não, eu concordo. Né? Eu concordo. Porque nosso papel ali não é adivinhar nada.
Nosso papel está ali justamente para ter conexão, né? E a conexão é a presença, é a escuta, é o acolhimento sem julgamento. Quando a gente começa a se colocar como aquele cara que resolve tudo, porque elas querem isso da gente também, né? Queremos. A gente quer, né? Só praticar muito isso dentro da relação e que hora que enche o saco delas também. Mas é assim, ó, elas querem tanta coisa da gente, a gente quer tanta coisa delas, muita coisa não acontece. Exato. Mas eu acho que nessa hora, justamente da disputa, é aquilo, não tentar adivinhar nada, simplesmente só ouvir, porque senão tu já tá pensando numa solução antes dela acabar de falar. Isso para ela já é uma comunicação vibracional que tu não tá presente no acolhimento que ela precisa. E acho que é mais disso. O Michael falou ali que nunca é sobre crítica e nunca é sobre julgamento. Eu acho que sempre é. Mas a intenção vem antes da ação. Então, quando é crítico, não é necessariamente que seja um crítico ruim. Enquanto julgamento mas é um pré-julgamento, até por você já conhecer aquela pessoa. Por isso que eu digo que a comunicação ela é muito mais vibracional do que qualquer coisa. Porque você nunca teve aquele exemplo da tua mãe, quando você fala assim, mãe, eu tô em tal lugar. Assim, vai. Ela mandou tu ir. Mas o que foi que ela disse ali? Se tu for, tu vai pra lá. Vai que tu vai ver. Vai mesmo. Né? Então, assim, é muito mais vibracional. Então, se tu tá tentando adivinhar e tu já tá arrumando uma solução, você tá mostrando que tu tá impaciente, sim, tu precisa mostrar nada lá na fisionomia. Você vai falar, mas vai, Yuri Castano vibracional. Vai, eu tá dizendo, vai, já sei que vai dar merda, mas eu vou. Então, eu vou, mas vai te ver. Tá dizendo essa pia. Acelera, amor. Né? Mas isso que ele tá falando é muito legal, Flávio, porque olha só, a comunicação ela é mais do que eu estou falando, assim, do que eu estou verbalizando. Né? É a minha postura corporal, é a minha expressão facial, o meu rapport, se eu tô fechado, se eu não tô, como é que eu tô para isso, eu consigo estabelecer um rapport. Se for falar ainda pelo lado espiritual, na tua aura é a tua primeira comunicação, chega primeiro do que qualquer palavra e pensamento. Energia, né, que a gente recebe do outro. Então, assim, quando você chega no ambiente, já sabe que tá pesado, já te conectou com o outro. Chega pesado. Ou não com o outro. Ou não. Chega muito leve, conecta ou não, né? Mas o que eu vejo muito, mas muito no consultório, principalmente relações longas, é o julgamento de que eu já sei tudo sobre o outro, que eu já conheço. A pessoa vai ali com uma terapia de casal e diz, não, porque ela já conheço ela. Ela é assim, ó, quer ver? Ela vai fazer isso agora ela não vai falar mais nada. Claro que ela não vai falar mais nada. E outra, qual o propósito de tu ir para um espaço que vai te ajudar, achando que já conhece o outro que está ali, inclusive, para se desconstruir, né? Para fazer diferente do que já vem fazendo. Então, senão não sai nem de casa, né? Então, acho que as relações, quanto mais maduras ou mais antigas em termos de tempo, né? Sim. Elas vão passando por esse comodismo também, que é a intimidade dá, que eu achar que eu conheci o outro. Só que o outro, como a gente estava falando, né? A gente muda tantas vezes desde da manhã até... Você é a mesma pessoa que ele conheceu há 10 anos atrás, né? Então, só que ele te trata como aquela pessoa de 10 anos atrás. Acho que dá que se tratasse, continua levando os... Muitas vezes pelo mindset, não as atitudes que ele fazia para te conquistar. Esse que é o problema. Porque ele movia uma montanha para ter a tua atenção e te cativar. Exato. Aí ele para de fazer pelo comodismo, pela coisa, já conheço, não, já sei que não, tá tudo bem, ela vai se incomodar, que, né, entra no tédio, a relação. Só que na hora do diálogo, ele ainda argumenta muitas vezes, né, coisas como se fosse aquela cabina de 5 anos atrás. Né? Isso, 5, 10 do for. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Num consultório, por exemplo, numa terapia de casal, já aconteceu do casal ir fazer terapia e se separar? Muito, acho. Já. Não, caso não são muitos, não. Não. É que o problema é que as pessoas vão para terapia de casal, mas sendo que eu descobri lá e vim falar se realmente não é pra gente. Não, isso sim, né? Porque o propósito da terapia de casal não é salvar uma relação, né? Mas ela é entender o que é melhor saudável, né? O que vai ser melhor para esse casal. Para ficar junto ou separar. Então, se ele vai separar, que eles separem com uma comunicação não violenta, principalmente quando envolve filhos, né? Que ele tenha mais maturidade e responsabilidade para fazer essa separação, inclusive fazer o divórcio emocional.
Porque às vezes a gente separa de corpos, mas não separa emocionalmente do outro pela capacidade de mágoas que a gente consegue carregar, né? E aí vai reverberando isso nas relações futuras. Então, o processo terapêutico, né, de casal, ele não é para eu ser uma juíza e dizer se isso é bom ou não, quem tá certo ou tá errado, mas o casal conseguir reconhecer se é saudável para eles permanecerem naquela relação ou não. Enquanto homem e mulher, enquanto pais, enquanto seres humanos, para ser respeitados, né? Para parar de se machucar também. E o que acontece? Eles vão na última instância, agora está mudando isso, né? Porque a terapia se popularizou, né? Mas em última instância eles iam assim, nos 45 do segundo tempo, se o terapeuta não salvar. Gente, o terapeuta é só um manjador que vai apresentar uma ferramenta que outra que ele vai mostrar a disponibilidade ou não de usar. Né? Porque a maioria das vezes a pessoa vai ali, e isso é legal na comunicação, na parte da escuta, né? A pessoa vai para terapia, seja ela presencial ou online. Quando ela começa a reclamar das mesmas coisas que ela já reclamou da outra, reclamar. Eu pergunto, eu digo, olha só, não tem julgamento aqui, mas eu preciso saber o que você espera de mim hoje. Porque quando você agendou esse horário, você colocou uma expectativa. Então aqui é um lugar, talvez você não possa reclamar, não sei como é que tá a tua vida hoje, mas talvez você não possa reclamar com outras pessoas, porque alguém já vai te trazer uma solução, alguém já vai te criticar, alguém vai te chamar de reclamona, alguém vai te chamar de pessimista, alguém vai te chamar de qualquer coisa. Mas eu preciso saber o que você espera de mim. Tu quer um espaço só para reclamar, entendeu? De jogar toda a tua raiva, tudo, ou tu quer que eu te apresente algumas possibilidades, perspectivas que você não tá conseguindo enxergar? Não, eu quero que tu me dê na cara, Camilo, porque eu não aguento mais falar da mesma coisa e não mudar o comportamento. Foda, o amigo, ele sempre tem uma tendência de querer fazer o melhor e apoiar a tua decisão de alguma forma, né? Então, muitas vezes tu precisa ouvir Não, e você tem que dizer. Ou só que eu não devia, bem bom, seu, né? O like é o tapa. O tapa não me dava com a mão. O tapa é com o que o. E as palavras, gente, não é à toa que as palavras doem mais e tu não esquece a palavra. É verdade, às vezes não ensina. Às vezes é preciso. Às vezes eu sei fazer isso. É preciso. E às vezes eu me pergunto, tu deve se perguntar isso. Cara, como é que antigamente as pessoas tinham uma relação de 50 anos, 60? Porque elas não se comunicavam. Elas não se comunicam. Então, será que a gente pode mudar isso daí, reverter em elas se comunicar e dar certo a 50 anos? Elas evitavam o conflito. Então, Se a gente orientar a ganhou, né? mas a gente evita. Tu acha? Eu tenho certeza que a gente evita. Ó, eu te digo isso de carteirinha, pelas minhas amigas, pelos meus amigos e pelos meus pacientes do consultório. Não, eu tô falando isso, é até meio retrógrado, assim, até meio ogro, essa forma de falar. Porque, assim, antigamente, era uma hierarquia onde os homens eram de determinada altura e as mulheres eram de educação. Eu até vi esses dias um vídeo onde uma senhora falava assim pra neta dela. Aí a neta perguntava, você amou quem você casou? Não, foram meus pais quem escolheram e eu casei. Também tá arranjado. Você foi feliz? Não. Você tinha algum sentimento? Não. Daí chegou no final ela falou assim, você pode fazer isso hoje? Você pode escolher a pessoa? Você pode amar de verdade? Ela falou, então pra mim tá tudo certo. Eu fiz o que eu queria, porque eu lutei por isso, para que as próximas gerações tivessem. Mas hoje em dia é completamente diferente, onde a gente tem direito de expressar. A gente, tanto vocês mulheres, quanto outros homens. É por isso que é mais rápido, mais efêmero, é muita informação. Muitas vozes informativas contraditórias, então você tem bolhas diferentes, e aí você tem ali, ó, essa aqui eu concordo, vai de acordo com as tuas crenças, cara, vai de acordo, não é? E agora, não é nem brincadeira, tá? Tem gente que tá achando mais fácil o casamento arranjado, porque tá tão difícil se relacionar hoje em dia, e se viesse um arranjado aqui é da boa. Agora, assim, pô, tem que entrar no Tinder, tem que entrar com ele, tem que entrar, eu tenho que responder, eu tenho que mandar bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, as pessoas não são aroeiras, tu não tem que nada, né? Mas tu tem que aumentar a tua capacidade de comunicação, porque, gente, quando a gente tá interessado em alguém, a gente vai conversar com o sul o dia inteiro. Vocês já tiveram apaixonados, né? Já. Vocês não mandaram sempre mensagem, tá? É bom, só interesse. Agora somos o geminiano com ascendente em câncer. Meu Deus. A paixão e pessoas igualadas. Não, mas eu vivo apaixonado, eu sou extremamente apaixonado. Então, mas aí a gente vai comunicar, de alguma forma, tu vai comunicar o que tu sente. Claro, salvo quando tu tá imerso por uma situação diversa da vida, um trabalho, alguma coisa vai tirar, mas ainda assim tu vai tirar um momento ali pra se comunicar. Mas hoje tem diversos movimentos em relação, inclusive isso, a conquista, né? Que uns falam, não, que você tem que ser escasso, inacessível, né? Outro fala assim, não, você precisa
seduzir da forma X ou Eu Y. sou completamente avessa. Eu acho que não tem regra. Eu também acho. Eu acho que Cada um tu vai te eu acho fazer o jeito, tu vai eu sinto vontade de falar, eu falo. Ah lá, ele fala, ele fala. Eu sei que. Tá ligado? Eu falo. Sim, olha, o mundo precisa de mais pessoas que falem, Love. Não deixe, não deixe, tipo, nem Tu começou falando que a gente tem que ouvir. na cheia que é lá, Poxa, a gente não pode. fala. Eita, escuta, fala, tem que falar, tem que expressar seus sentimentos, suas Eu falo numa relação afetiva, por exemplo, né? relação amorosa, brotas, todas são, uma são ódio, outra posição. A teu inimigo é afetivo, né? Motor boy. Mas Mas isso tem em qualquer relação, né? Tem. Por falar e ouvir. Sim. O problema é saber aonde tu entra na fala, onde tu não entra, em que momento tu se cala, em que momento tu fala. Isso é muito complicado. É, completo. Mas, Relação amorosa, por exemplo, tá muito difícil ser espontâneo. Porque passa por carente, passa por não sei o quê, e quando na verdade nem é. Você tá dando atenção porque você dá uma certa importância para aquela pessoa. E muitas vezes ela interpreta isso como um acesso fácil, ela está acostumada, quer dizer, as mulheres estão acostumando E sal. com relacionamentos complexos. Então aquela dopamina que gera cada vez que o cara aparece, quando some, depois que some, então tá rolando um vício. De ser tão maltratado, quando não se trataram no Brasil. Exatamente, rola tédio. Uhum. Rola tédio. Só que quando eu percebo isso e vejo que já acho que não é pra mim, e sai fora. O tédio ou não? Ser emocional pela tua autenticidade. E o relacionamento, assim, né? Que você vê que a pessoa tá precisando de um chacoalhão, tá precisando de... Fala, não, peraí. Eu tô me relacionando pra ter uma troca boa, né? Pra crescer. vou dar a minha humilde opinião. Em relação a tudo. Em relação a tudo. Quando se tem amor, a gente passa por todas as barreiras. A gente ouve mais, a gente fala mais, a gente se torna mais disponível e mais disposto àquilo. Quando o amor acaba, ou diminui, ou tu se interessa por outras coisas com mais facilidade do que tu estava antes, isso tudo começa a dificultar a comunicação, a audição, a fala. Mas eu acho que no amor, sim. Agora, tô falando daquela fase conquista e as primeiros meses de relação, né? É como a relação com você. É que virou um jogo de poder, a relação heteroafetiva, né? Hoje em dia, É um jogo de poder. É o homem se mostrar que tá muito afim, né? para mim, eu teria esse amor é para Mulher não quer, porque ela tá acostumada com homens que não demonstram a e o homem também, né? Então acho que de parte a parte, porque virou uma disputa. E a gente tá complicando uma coisa que é para ser, eu não vou dizer fácil, mas talvez um pouco mais simples. Eu quero conflito, eu quero, exatamente. clarejo. Ah, não, porque daí eu teria só. Tem pacientes que gastam uma fortuna nesses cursos aí, gastavam, né? Porque depois que chegam para terapia, a gente tenta melhorar isso, né? Porque vai pegar o curso do coach tal para aprender a se comunicar no WhatsApp para dizer para ele algo. Gente, foi o limite vai montar uma persona, e não é você. E a comunicação, ela passa pela autenticidade. Eu acho isso. E se você não for você, com a pessoa que tu tá disposta a se relacionar, e outra, as pessoas fazem, o brasileiro tá fazendo menos sexo segundo as pesquisas, mas hoje as pessoas acham muito mais íntimo conversar, se comunicar, do que fazer sexo. Elas vão, elas se encontram, elas vivem uma noite lá, né, daquelas que rolou de tudo, e aí perguntou pro pessoa no outro dia, tá, e aí? Perguntou, não, foi incrível, o sexo teve alta conexão, E que legal, como é que foi, assim? Vocês conversaram, né? Vão se ver de novo, marcaram alguma coisa no final de semana? Gente, o básico se foi bom, né? Pra mim, né? O básico se foi bom. Ou, não sei, a pessoa tá interessada num relacionamento ou não. Ah, não sei, né? Não perguntei. Não, mas presidente. Isso, né? Todo. Agora, a pergunta é por timidez, por vergonha, por quê? Porque elas não querem mostrar a vulnerabilidade, já se expor. E outra, a gente até falou sobre isso nos bastidores, né? As pessoas, eu tenho paciente que tá ficando com um cara aí, sei lá, 3, 4 anos,
ficando. 4 anos. Ficando quando ele quer, quando ele pode. Aí, de vez em quando, ela manda uma mensagem. Aí tu vai trabalhando isso, né? Tá, mas um pouquinho. Por que não comunicar para a pessoa que tu quer ficar com aquela pessoa? Por que tu não comunicar que tu quer o relacionamento com essa pessoa? Ah, não, mas e se eu falar e ele fugir? Tu vai perder o quê? Porque tu não tem? Mas Tu já tem. é bem provável. Você tá acostumado a viver com migalha. E não é, eu acho que não é só isso. Eu acho que é bem provável que ela já sentiu isso. Então é melhor tu ter o que tu tens, de alguma maneira, do que não ter nada. É isso que as pessoas... Mas ela já não tem, porque ela não quer, ela quer um relacionamento e a pessoa não quer dar isso pra ela. Então, mas na verdade ela sentiu que não vai ter. Mas se ela não abrir espaço, ela nunca vai. Então, mas aí ela tá perdendo 4 anos da vida dela. Agora que ela tá se Deus fragmentando pra entrar no... E aí, quando outro cara chegar completo, ela tá toda perdida. Errado. Mas hoje é estas dadas em várias camadas diferentes e vira e fala: não tô pronta pra namorar, ser legal, mas pra mim não tá rolando. Exato. Mas isso são escolhas, né? São escolhas. Ela tá ciente do que ela tá fazendo. Aí é que tá. Ela acha que todos nós achamos a nossa mente, a gente constrói narrativas dos nossos relacionamentos e de como a gente interage com o mundo. Eu não sei você, mas no meu mundo eu sou maravilhosa, eu me comunico muito bem, eu sou incrível, eu sou bolachinha mais inchada do pacote. Provavelmente no teu também. Eu acho que me comunicava melhor. Então. Uma coisa tá acontecendo. Eu não sei o nível de comunicação. Eu não sei o meu nível de comunicação. Mas o que eu sei é que eu falo e faço tudo o que eu quero. Principalmente numa relação. Isso eu sempre pratiquei. Meu pai já me dizia quando eu tinha 15, 16 anos. Ele falava: filha, qualquer coisa que tu quiser, fala. Peço ser atendido. Não, é porque, assim, ó, se tu gosta de alguém, fala que tu tá gostando. Se essa pessoa sair, tá tudo certo. Depois tu não vai olhar e vai dizer assim: pá, e se eu tivesse falado? Pá, e se eu tivesse tentado? Não, eu falei. Eu fui o que eu queria ser, eu fiz o que eu tinha que fazer, não deu certo, vira a página e vamos embora. Então, é isso. Se eu puder. É o apego. Se eu puder. Não, não é nem um apego. Se eu pudesse dar um conselho, é assim: cara, tem vontade de falar? Fala. Tem vontade de expressar? Expressa. Se a pessoa desaparecer, meu irmão, não é pra ti. Ah, eu vou sofrer. Sofre, mas elimina essa parte da tua vida. Não fica ali tipo: putz, aquela relação que eu tive, eu não sei se eu tivesse feito aquilo, o que poderia ser diferente. Então eu não tenho nenhum peso do meu passado, porque é isso, eu não sei a minha forma de comunicação, se é ótimo, se é excelente ou se não é, mas o que eu sei é que comigo, isso tudo é muito bem claro, muito bem resolvido, todos os dias. Eu falo tudo que eu tenho que falar pra minha filha, pra minha mulher, pros meus amigos, pra qualquer um. Eu não fico: se eu falar ele vai embora. Não, se ele for embora é porque não tinha mais estar aqui. Acabou o nosso tempo. Vambora. Eu acho que tudo tem um ciclo, né? Pra começar, pra ter o auge e pra encerrar. E esse ciclo pode demorar 100 anos, mas vai ter. Vai chegar uma hora e vai encerrar, mesmo que seja o final da nossa vida. Então é isso, se eu puder dar um conselho, se eu puder falar alguma coisa, eu não sou nada nisso, estudei absolutamente nada. Tu já falou tudo. Mas eu tenho a minha experiência, eu acho que essa experiência é super válida, porque as minhas relações sempre foram duradouras, e essa que quando eu defini ter uma família, eu tô há 13 anos. Mas é que tu tá 13 anos no mesmo relacionamento. Que de uns 7 anos pra cá mudou tudo, né? Mudou, tem mudado desde 2000, com a tecnologia Forma de... desde 2012, pontual mais desde 2018, depois da pandemia muito mais, né? Então eu vejo assim que tem um conflito de gerações. Eu concordo muito com o que eu falo. Tem vontade de falar, fala. Só que as pessoas também confundem isso. Eu tenho vontade de falar e você ser sincero e você decídio, né? É sincericídio. As pessoas também têm isso. Mas e assim, já machucar? Pessoas estão conversando. As pessoas não precisam se machucar. A mulher fala, ela mostrou sentimento. Elas se ofendem em silêncio. Sim. E aí tem outra questão que é a própria cultura da pessoa. Então, talvez para você que foi incentivado a se comunicar e falar, é muito fácil. Agora, para quem não teve essa educação, esse fortalecimento, às vezes até com os próprios amigos, quando fala qualquer coisa, já sofreu um bullying, enfim, qualquer coisa, ele já vai se travar. E se ele está num relacionamento amoroso, onde daqui a pouco ele foi ridicularizado numa necessidade emocional dele, básica, ele vai barrar depois, gente. Não vai, não tem. Isso vai ser com homem, isso vai ser com mulher. Todo mundo Conflitos geracionais, vocês vão passar pela paciência. Por exemplo, quando tu fala pra mim diretamente, eu entendo, compreendo, sinto nada de... E não te dói, não fica, né? Entende? Agora, se tu falar pra mim, daqui a pouco eu já vou desse jeito, pode ser de alguém que não te conheça tanto se ofenda. Claro, não. Mas é que assim, o que eu falo, eu, Michael, eu não falo absolutamente nada pra ofender ninguém.
as minhas dores, ou que as pessoas ficam. Que a intenção bem situação, né? Tá interessando não é magoar, mas daqui a pouco vai falar. Mas a minha intenção é sempre a melhor. E quem me conhece, quem convive comigo, nunca vai sair da minha boca como ofensa. Qualquer discussão, eu posso estar no auge do meu nervosismo, da minha raiva. Mas eu não faço, porque eu sempre penso antes de agir, pra não machucar. Mas eu falo tudo que eu tenho vontade de falar, no sentido assim, pô, eu tô sentindo isso, pô, eu gostaria disso. Mas eu não vou julgar, eu não vou agredir, eu não vou com palavras, jamais. Então eu acho que esse é o caminho, é isso que me faz muito bem, assim, me deixa muito sereno nas minhas decisões, nas minhas escolhas, e me deixa seguro, reverberiza da minha vida, né? Então eu fui mais de tipo de, pô, o que eu poderia falar para as pessoas que dão um certo comigo, mas claro, tem isso tudo que tu falou, que nem todo mundo tem essa facilidade de se comunicar. O que acontece muito é assim, a pessoa que ela acaba agredindo verbalmente uma outra pessoa, ela é uma pessoa que está ferida, Claro, né? Então assim, quem fere tá ferido. essa pessoa que está ferida, ela passa pela vida ferindo as pessoas. E tudo que tu fala para ela entra atravessado também, né? Ela... Eu estou emocional, galera. Tudo é uma batalha. É. Estamos com batalha. Ah, sim. Não, super. E tem isso também de a interpretação, porque se a gente vai falar qualquer expressão, Aham. tu tem uma interpretação sobre essa palavra, eu tenho outra. Aí tem a nossa versão cultural, você pode citar qualquer exemplo ali, né? Mas recentemente eu mediei um conflito, fiz isso agora, de uma historinha para nós. Não, recentemente eu mediei um conflito de uma expressão corriqueira, do dia a dia, assim, né? Um casal, né, com filhos, e aí depois, inclusive, aconteceu de novo com outro casal, mas usaram a mesma expressão. Mas os filhos são adolescentes, né? E aí, eles são filhos de relacionamentos anteriores. Então, são um casal, já se separaram, né? Estão juntos e têm filhos de um elemento superior. Então, o que aconteceu? O conflito deles criou toda uma guerra na relação, porque ela disse sim. Mas também, tu não é firme com essa menina? Tem que ser firme com essa menina ficar aí vadiando o dia inteiro. Nossa, isso pegou a oitava geração dele. Enquanto que para ela, vadiando é preguiça, fazendo preguiça dentro de casa, entendeu? Por quê? Porque para ela, vadiando é isso. Ah, é preguiçosa para dormir, é preguiçosa para lavar uma louça, é preguiçosa, né? Não. Já dá olhozinha. Vadia. Nossa, pra mim, vadia. Então, Vadio. Tipo, pra mim era uma palavra ofensiva. Tipo, é uma forma que eu jamais encontraria com alguém. entendeu? Mas, para o casal ali, para ela, gente, mas ela ficou lá em casa, a gente fala, não, fulano tá muito vadio hoje. Bora lá levantar, bora lavar louça, bora fazer, entendeu? Você sabe que tem um episódio comigo, eu criança, jogando tênis, assim, em São Paulo, né? Garoto, assim, 10 anos. E aí eu falava, isso aqui é moleque, pega aí, moleque, isso aqui é moleque, pega a bola, moleque, pega a bola. Daqui a pouco, o pai do menino chegou pro meu pai e falou assim, "Ô, paulista, né? Meu pai carioca. E eu vindo do Rio, né? Imagina. Ele falou assim, o meu filho não é moleque. Aí meu pai falou assim, não, desculpe, é que moleque é garoto. 2 anos. Tá vendo? Tanto que no Rio, todo mundo falou, ei, moleque. E aí, moleque? Você tá vendo? E o que para mim pode ser normal na minha cultura, na minha criação, quando a gente junta, né? Quando a gente junta duas pessoas, a gente tem que inclusive avaliar isso, entendeu? Como que é que eles se comunicavam? Teus pais, você tinha espaço de fala, de escuta? Não tinha? Ou tu ficava lendo choro? Igual de choro, entendeu? Então, como é que é? Como é que é o teu? Ô Camila, só pra eu compreender, nessa relação, eles estavam juntos há um bom tempo a ponto de ela conhecer o que queria dizer pra ele essa forma de vadiagem ou pra ela, e já sabia. Não, se partia do. Não, estamos juntos há pouco tempo, assim, sei lá, 2 anos por aí, né? Que é pouco. Que é bastante. Não, pouco, né? Bastante, 13 anos. Não, Aí é mais, tipo, pra relação, assim. mas é o suficiente pra compreender as falas. Mas eles passam pela comunicação não violenta também, porque se eu tô querendo levar um tom mais leve, não, você não é firme com essa menina. Poxa, ela fica aí vadiando o dia inteiro, né? Imagina, né? Uma briga mesmo com o dente, não sei o quê. Agora, se tu já fala de uma forma mais incisiva, não, porque também não é filho com essa menina, fica aí vadiando o dia inteiro, assim. Eu sempre falo que não é o que tu fala. É como você Ah, você fala. Eu sempre falo isso. Tu pode falar. E brincando, eles podem dizer tudo, inclusive, é verdade. Né? E por isso que muita coisa, o humor e os próprios memes
tem uma trajetória muito importante na comunicação. Porque um meme que tu mande pra alguém já comunicou tudo ali. Tu não precisa falar, ele transita por... Você sabe que uma das técnicas de PNL para você melhorar o teu discurso interno é a irreverência. Você falar consigo mesmo com reverência. Você está brincando consigo. Né? Então, tu muda muito o teu diálogo interno. Né? Quando vira uma brincadeira, fica tudo mais leve. Quando fica leve a comunicação com você, você se torna um comunicador mais leve, transmite melhor. Passa por isso, mas tem essa veia da performance também, né? Porque todo mundo quer performar, né? E a comunicação, e eu falei na parte, é verdade, alta performance, né? Mas o PS ser atendido. Se a gente for parar para pensar, toda vez que eu recebi algo que eu queria, eu comuniquei de uma forma clara que o outro conseguiu entender, porque a comunicação é feedback. E isso vale para qualquer coisa. Na relação, a gente tem uma comunicação mais leve no começo, mais profunda. Tanto é que, premissa da comunicação, quando o casal está apaixonado, super conectado, pá, baixinho. Ai, amorzinho, ai, piquei, pá, baixinho. Quando tá brigando, o que a gente faz? A gente eleva o tom. Ou alguns gritam, ou alguns de alguma coisa, ou enfim, estão se comunicando, estão se expressando. Mas por quê? Porque quando tu tá desconectado de alguém, tu vai gritar com aquela pessoa para ela te ouvir, mesmo que ela esteja do teu lado. Você discute, você grita com ela, porque tá desconectado emocionalmente. Se conectou emocionalmente, vai falar baixinho de novo, vai melhorar o tom. Então a gente passa por isso, né? Só que, óbvio, a gente não vai se conectar com outro se a gente não estiver conectado com a gente mesmo. Então é o estado emocional interno, é autoconhecimento. Não existe uma comunicação fluida sem autoconhecimento. Tudo começa entre Rina e você. Exatamente. Somos o início, o meio e o fim. Tudo começa entre mim e você. Então, esse lugar aí é um lugar legal da gente revisitar. Né? Assim como eu já mediei no consultório brigas homélicas no final do dia, quando eu entendi que aquele casal que vinha naquele horário estava esgotado, cansado e sem se alimentar. É legal. Entendeu? Então, assim, ó, porque chegou 7 horas da noite, tá, mas assim, ó, que já foi corrido hoje, não almocei direito, daí, aí passei na escola, peguei as crianças, vou deixar, aí volta. Um cérebro reptiliano. Exatamente, não, ligado no 220, daí vou fazer uma terapia de casal com ela, que já chegou corrida, que também não almoçou, preocupada, o crocodilo nele. Então, exatamente, e aí eu digo, só um pouquinho, como vocês chegam aqui hoje? Onde vocês estão? Daí eles vão parar para pensar como é que chegaram, né? E eu digo, você já comeu, né? Tá tudo bem, sozinho? Entendeu? Quer ir no banheiro, quer tomar mate, já tomou água hoje, gente, respira. As pessoas em geral cheiram no consultório, sei lá. Até que, aí eu deixo elas jogarem um pouco, né, passar por fora, aí depois pergunto como chega. E esse casal, ele discutia muito. Né? Por quê? Eles estavam irritadíssimos e eles não se davam conta de que eles não estavam se alimentando. Que loucura. Entendeu? Olha, princípio básico, né? Eu preciso me alimentar, de manejo de estresse, né? Preciso me alimentar, eu preciso dormir, eu preciso fazer minhas necessidades, eu não posso estar com frio, eu não posso estar com calor, isso vai interferir. Eu vou ter sempre um ambiente normal de temperatura, né? Condições normais de temperatura? Não. Mas quando eu não tiver nesse meio favorece, até em respeito ao outro, eu tenho que desacelerar. Ou, eu sou a favor desse, não é a melhor hora para conversar, não converse. Mas você brigou, fez uma coisa... Não fala, você vai falar coisas que você vai se arrepender. Então, não fala, mas comunica pro outro. Olha só, agora não é o momento da gente conversar sobre isso, mas amanhã. Aí não é aquele que faca de mãe, né? Quando vê, amanhã tu vai ver, né? Tia mãe fazer promessa, né? O pai, né? Não, mas não é. É porque naquele momento você não tá bem. E aí o que eu vejo também, a gente cede pro outro para resolver logo, ou porque o outro quer que seja resolvido. Quem é que nunca pediu desculpa ou queria que o outro pedisse desculpas, assim? Normal. Pede desculpa, meu bem. Eu quero, não, você não vai, porque você não pediu desculpa, pede desculpa. Pra quê? Por ego, velho, já pedi desculpa. Bem, eu tive uma relação que, quando o negócio ficava meio quente, assim, na discussão. Aí, quando tá quente, de momento, né? Discussão. Parava, ficava mais quieta e tal. E aí eu via que não tava querendo resolver aquilo ali naquele momento, né? Parava também, né? Aí um momento tava na praia, curtindo, ali, na brisa, bem-estar, conexão, aí puxava o papo meio devagar, resolvia. Bem devagar, ainda acabava com o clima, né? Aí é foda. Não, acabava não.
Pior que resolvia ali da melhor forma possível, né? Ah, não, eu não tenho essa paciência. Não, mas não era essa fazia. Eu não era fazer comigo e eu. Ah, mas aí esperou bastante. Mas pra mim funcionava, pra mim funcionava. Mas é isso que eu digo, né? Essa relação acabou. Cada um seu cada qual, né? Essa relação, ela não vai ter uma longevidade. Uhum. Porque existe um... Ah, não. Não, na praia no verão seguinte, tá? Na praia, tipo, 12 dias depois. Não, eu entendi, mas é que, beleza, pode ser que naquele momento não seja a hora. Sim, mas tá chegou cansado de casa, você vai uma ligação, não sei, bom, deixa todo mundo banho, deixa comer um negocinho, Depois de conversa. E não dorme, obrigado. Mas vamos resolver, vamos conversar, vamos resolver. Isso eu acho que é saudável. e isso também concordo. Mas deixa, puta, agora não posso, porque, pá, não tá bem, pá, eu vou ver amanhã, ou a hora que ela ficar boa, ou eu. A pessoa não tá bem mesmo. E não vai ficar boa naquela noite ali. Então, e às vezes você não tem que falar, às vezes o toque físico salva, Eu também acho. né? Às vezes o toque Obrigado. sabe? Muitas vezes ela. Eu falando, pessoal, corrente. Geralmente, nessa hora, não chega nem perto. Mas aí é que tá. Ó, você tá precisando uma hora aí, pra frente. 2 quartos pra frente, as falas. Não chega nem perto. Nossa, cara. Mas aí para Brincadeira. irritado. Baixa, né, Ariada? Dá um abraço. Às vezes a pessoa tá tão irritada, porque também crianças, quando estão estressadas, fazem o quê? De tudo para chamar atenção. Crianças não têm esse manejo, né, de regulação emocional. Elas vão se jogar no chão, elas vão se bater, elas vão espernear. Tu vai chegar perto, talvez dizer o quê? Não, não quero. Na medida que tu vai conseguindo acessá-la, ela só queria um abraço. Mas, ó, agora falando sobre isso, muitas dessas ações são permissão dos pais. Isso eu falo da cadeira cativa, porque eu nunca fiz isso. Porque eu morri mesmo, meu pai. E assim, e a minha filha, no instante que, desde pequenininha, que ela quis fazer, na hora eu já impedi. Então hoje minha filha não tem um relato de que ela olhou, se ela fez birra, às vezes ela fala um negócio, pô, quero dar um... O Jota ela fala, bota aqui. O que ele fez agora? Ah, desculpa, eu achei que era comunicação. Então na hora ela entendeu. Então, isso também é o que a gente permite. Talvez e o Flavinho aqui, que é essa minha filha, ela é incrível. Eu ofereço pra ela o melhor que eu posso, às vezes até animo demais. Mas se ela passar do ponto, eu sou brabo. Eu sou muito bom, eu sou muito brabo quando ela foge isso. Então, bom, vai ficar muito ruim. Exato, né? Eu tenho uma tia que falava assim, ô Marco, tu é bom, mas quando tu é ruim, tá melhor ainda. Então, assim, tem o melhor de mim sempre, cara. Mas é dentro disso, sabe? Sobre respeito ao pai. Porque eu sempre tive muito isso do respeito ao meu pai, à minha mãe, essa hierarquia pra mim até hoje. Eu falo assim, regra número 1, minha mãe nunca está errada. Regra número 2, quando minha mãe estiver errada, lembra da regra número 1. É porque a regra número é que a mulher nunca tá errada. Então a mãe nunca vai estar errada. Concordo. Mas aí, essa mesma primícia vale pro pai. Vale a relação do filho com o pai. Entendeu? Então, tipo, não é a questão de tá certo ou errado. É mal dizer. Que a gente sabe que a gente é falha, a gente sabe que a minha mãe é falha, mas é aquilo. Puta, eu sei que ela tá errada. Mas agora eu vou que até quando a mãe, no caso, mãe e pai, claro, né? Há limites pra isso, mas no geral, até quando erra, tá querendo acertar, tá pai e mãe não estão querendo te prejudicar. Mas tá. Eu acho prejudicial. Muitas vezes, hoje, adulto dá certas aberturas também. Porque, por exemplo, como foi conversando no episódio passado, quando envolve tuas relações, teu casamento, né? Claro que sempre vão querer ajudar e sempre vão estar do lado da filha ou do lado do filho, né? Mas tem que ter o limite ali também, né? Mas aí ele falou a palavra, o Michael falou, é sobre permissão. Então, Porque é isso que eu ia falar. é o que você permite, e aí isso vai pro relacionamento amoroso, relações de trabalho. Porque uma coisa é respeitar os pais, assim, é respeito, tá certo, amo a senhora, amo o senhor, tal, mas aqui. Aqui é que minha casa, minhas emoções, exatamente. Né? Você pode. E tem que ser, porque hoje, se eu vejo uma criança se jogando no chão, eu juro que eu tenho vontade de me jogar também. Porque quando eu era criança, eu não fazia. Hoje eu tenho motivos para isso, entendeu? Então a vontade que dá é tu coisa. Criança interior. O interior diz assim, ó, Nunca jogou, né? Que esse jogo. Exato, que segurou tanto que eu queria assim, cara, que inveja. Eu queria me jogar ali também, entendeu? Ó, me jogar ali. No banco mesmo, aqui, entendeu? Sabe aqueles mesmo que queriam me jogar no show do Bradesco mesmo? E faz como Eu me joguei, me jogaram também. entendeu? Então, assim, ó, eu às vezes vejo algumas interpretações que eu digo, eu não fui isso. Não digo lá.
Cara, E se eu tivesse apanhado, Então, eu também não caí. seria um pouco melhor. eu fiz tanta merda. Eu fiz tanta merda assim, eu apanhei tanto de meu pai. Eu não apanhei por merda também, tudo bem. Eu lembro que uma vez eu comemorei, que eu falei, nossa, eu fiquei uma semana sem apanhar do meu pai. Nossa, é mesmo. Olha o nível do negócio. Só que assim, eu nunca fiz isso. De birra, de jogar, de pedir pátria. Eu ia brincar, e quando eu vi, eu tava brigando, porque, né, eu era muito ativo, jogava futebol, daí a gente entrava. Mas aí, quando eu via, tava guerra. Qualquer coisa que eu jogar era rinha. Quando a gente ia jogar bolinha de gude, tá? Qualquer coisa era, pá, tava sempre explodindo. Então, só que eu não explodia em casa, eu não fazia essa coisa em casa. Então, assim, eu olho uma criança jogando e falo, meu Deus do céu. Que loucura, cadê os pais dessa criança? Eu não tenho a menor vontade. Mas porque eu explodia de outra maneira. Tá aí. Entendeu? Eu achava a minha válvula de escape. Então, é muito bom você ter esse nível de autoconhecimento para saber que se você está bem esperto, você ia explodir ali mesmo. E ali com atenção, alguém vai ter que fazer alguma coisa. Exato. Por que a gente faz no público e não faz no privado? A gente sabe que tem determinadas falas que a gente não vai fazer publicamente. Se faça sem noção, porque vai constranger o outro de alguma forma, né? Outras a gente faz em público. Tanto é que eu acho que a maior dificuldade no feedback está justamente isso, em qualquer relação. É tu elogiar no público e repreender no privado. E as pessoas, como estão numa sobrecarga tão grande, elas acabam jogando ali, todo mundo fica sabendo de algo que deveria ser íntimo, né? E as relações estão cada vez mais dessa forma. Quando tem feedback, quando não tem, que a maioria das vezes não tem, porque as pessoas têm medo de se comunicar, têm medo de dizer o que querem, e aí o outro, como no caso ali, a gente voltando para o circuito daquela pessoa vai ficando anos com alguém sem se posicionar, sem dizer que é merda dela, ela só vai ter do outro aquilo que ela permitir. Seja migalha, seja não ser atenção, seja uma dependência, seja alguém que não está disponível com relacionamentos, daí ela vai buscar ali os traumas dela, né? Por que que ela só se envolve com pessoas que não estão disponíveis? E também tem outra coisa que acontece, a pessoa fica contigo, mas não te assume. Eu posso ver ela na rede social, ela tá lá com essa, Aconteceu outro dia. Pessoa vencida. entende? Por quê? E aí você assim, mas por que? Como assim? Eu não entendo. Como que você não entende? Se a gente avisou esse script várias vezes. Quando que você vai se posicionar? Quando que você vai trabalhar até outro respeito ali naquela noção, né? Todo ser humano quer, base, ser respeitado, reconhecido e valorizado. Por que numa relação amorosa você não vai querer isso também? Porque não dizer que você quer isso. Porque você não se posiciona, aí fica uma relação tipo a mulher querendo ser a mulher certa pro cara errado, né? Exato. Só que ela não escolheu isso também, né? Ela nem decidiu isso. Um tal de livre-arbítrio, ela nem sabe que não tá rolando, vai querer mandar. Rodando uma estratégia de outro, ele nem sabe, né? Exato. Se você não é dono da tua estratégia pra tua vida, tu tá rodando a estratégia de alguém e não sabe, né? E sobre valores também, né, de vida daí no caso. As pessoas querem se relacionar com alguém que esteja num checklist muito mais estético do que aquilo que é verbalizado. Então, se a pessoa apresenta... Eu vou no seguinte, nos estereótipos, né? Então todo mundo tem um estereótipo. Ah, você gosta de fulano assim, assado. Ah, ela gosta do cara alto, que não sei o que e tal. Quando ela se dá a oportunidade de viver uma experiência, se o cara tem, por exemplo, tem paciência, por exemplo, de deixar as coisas fluírem naturalmente, sem ansiedade, porque a outra gosta de um estereótipo, você não é o estereótipo dela, né? Mas está se relacionando com ela. E tá bom pros dois lados. Mas ela ainda vai falar, ai, mas não é o tipo de cara que eu gosto. Mas o cara faz gestos que ela adora. Quando tá com ele, ela não lembra que não é o estereótipo. Vai ali. Se esse cara tiver paciência e essa relação virar amor, a última coisa que ela vai lembrar é se o cara tem um olho azul, se o cara tem 1,90 m. Não menospreza o olho azul, é 1,90 m, não é encontrado de jeito. Não vai, porque na hora que o amor acontece ali, entre as duas pessoas, meu, que vai valer. Mas eu vou pegar uma pergunta pra vocês. Quantos nãos vocês já ouviram? Uns. Eu ia até ser meio arrogante falar isso, mas eu não vi muitos, não. Eu não vi muitos. Porque automaticamente eu nunca fiz isso aí, sabe? Tipo, meio estereótipo. Claro, eu tenho uma preferência. Mas eu acho que quando tu olha com alguém, tu fala, caraca, eu nem vi se ela era loira, se ela era morena, se ela era alta, se ela era baixa. Mas Eu tava falando normalmente das relações das pessoas, né? Mas eu também, pra mim, eu não tenho uma preferência. Eu me conecto muito com a pessoa em si. Claro que
a beleza chama atenção. Essa divisão também, olha. Não, a gente sabe. Mas não é a beleza que vai definir pra mim. Mas cara, não foram os nãos que me fizeram crescer. A grande maioria das pessoas, eu percebo que é o não que faz crescer. Eu canalizo muito esse sim. O porquê que eu ganhei o sim. O porquê que essa pessoa me escolheu. E daí eu honro isso. Eu falo assim, eu quero ter mais sims como esse. Eu quero ter mais pessoas como essa ao meu redor. E quando eu emano isso de coisas boas, é automático. E eu não fico pegando, puta, eu preciso crescer com esse não. Não romantiza o sofrimento, né? Isso, não, é porque assim, eu acho que quando eu dou atenção pra esse não, eu vou automaticamente receber outros não, porque eu dei tanta atenção para aquilo, então assim, são os sims, eu falei, olha, exato, o sim é o que me baliza, e não os não. Então, tipo assim, teve muito não? Puta, nem sei, porque eu tô prestando atenção no sim. Eu sim. Boa. Eu tô seguindo essa linha do que tá fazendo tão bem pra mim que quando aparece alguém do não, eu falo, puta, é não mesmo, cara. Puta, bora pro sim. Aquilo passou despercebido. E eu acho que isso que falta um pouco nas pessoas da autoconfiança, da credibilidade. Em relação a uma relação amorosa, por exemplo. Ou não, pode doer um dia, já. Normal, né? Sim, mas Só te afeta o que tem afeto. Então, se te afetou, é porque existia um afeto ali. Perfeito? Às vezes é o ego, às vezes é verdade, às vezes é orgulho. Mas a maioria das vezes é o afeto mesmo. Né? E, olha, eu queria, não deu. O afeto ou a projeção que você colocou? A projeção. No começo é projeção, né? No começo é projeção. Mas, no sentido dos nãos, vocês também veem a habilidade de negociação que vocês têm no relacionamento amoroso. Né? Também. A capacidade que eu tenho de negociar com... Consigo mesmo, né? A relação que você tem. O tempo que você demora pra se recuperar é o tempo que você demora pra se reconciliar com você mesmo. Exato. Eu tava te fragmentando pro outro, muitas vezes, abrindo mão de alguma coisa que você quer só tua, pra compartilhar ali, ou até trocando coisas que você faria por você em prol do outro. E aí, como é que a gente... E aí, quando a pessoa não se sente valorizada ou retribuída, aí você vê como estava a projeção, né? Que ela... Mas é que é natural nas relações, tem coisas que a gente faz pelo outro e outras para o outro. E aí vão ter momentos que a gente vai alternar. Mas o que também vai colocando na sacolinha ali da pessoa, que vai pesando e ela vai arrebentar o saquinho. Depois vira uma cobrança. Porque no final de semana eu não queria ir na casa da sua mãe, mas eu vou. E aí quando eu peço pra gente fazer tal coisa, você nunca quer. Então, vamos generalizar. Sim. Ninguém é muita gente, todo mundo é muita gente, sempre é muito tempo e nunca é muito tempo também. Então não vamos generalizar, né? Mas existe isso. Então, se tu fez para o outro ou pelo outro, tu fez porque tu quis fazer, tu fez porque tu considerou importante. Porque fez para você também. Exatamente. Agora, claro que o princípio da reciprocidade, principalmente na comunicação, é importante. Eu avaliar, tá, mas só eu cedo, só eu, quantos não eu receber? Ou às vezes não é nem um não. Eu falo da direção. Você dá um passo na direção da pessoa, a pessoa tem que dar o passo para a tua direção tá equilibrar. Depende do tamanho das tuas pernas. Você vai dar um passo, o outro vai dar dois, vai chegar naquele Deus. Tudo bem. A quantidade de centímetros que avança, caramba. Né? Mas até porque nem sempre outros vai girar. Como essa pessoa veio? E a gente está falando de comunicação, a gente está falando de observar o outro, de observar a si mesmo e a nossa capacidade de lidar bem com o silêncio do outro. E a gente não fica em silêncio. Mas o silêncio incomoda. Porque o silêncio também é uma forma de comunicação. Mas por que ele vai incomodar se não for punitivo? Às vezes o silêncio, ele grita mais do que... Mais que as palavras. Mas por que o silêncio vai incomodar se ele não for uma comunicação punitiva? Porque tem uns que se comunicam pelo silêncio para punir o outro. Não, ele só vai incomodar. Mas aí não é o silêncio, aí é a indiferença, né? A pessoa está em silêncio. É o tratamento do silêncio que é para punir o outro mesmo, para achar que ele fez alguma coisa errada. Isso, inclusive, é um dos tratos tóxicos, né? Porque, por exemplo, eu amo... Mas eu amo ele. sozinho. E sozinho. Não, mas aí é que tá falando, não é diferença. É bem diferente. O outro já tá... É o que eu estou te falando. O silêncio está falando da outra pessoa que fica em silêncio para ferir o outro. Isso. E a gente tem que entender que isso é uma forma de comunicar e de comunicação tóxica também, não, porque ele não tá em silêncio porque ele não tá bem consigo. Ele tá em silêncio porque ele quer te ferir. E aí ele não tá sendo indiferente. Se ele tivesse indiferente, ele ia até falar, nesse da pouco. Mas às vezes, Camila, às vezes o silêncio também é uma... no sentido de
Pô, se eu falar agora, vai dar merda. Vai dar B.O. Então, essa referência, às vezes, não é pra ofender, pra gritar e que vai... Mas vai comunicar depois alguma coisa. Mas se é da expressão, tudo vai mudar. Eu falei indiferença, mas realmente foi indiferença mesmo, porque não faz diferença nenhuma. Agora é dessa dó. As pessoas fingem indiferença, né? Pra agredir, né? Yes. Não, e finge diferença, inclusive, que não está me agredindo quando está me agredindo. Que eu acho que o principal desafio da gestão das emoções é a gente ser honesto com a gente, mas dizer, me machucou sim. Não gostei da forma que você olhou, não sei, para você comunicou, não gostei da forma que você falou, entendeu? Não gostei. Eu não gostei de receber essa mensagem, porque eu criei uma expectativa. E acho que a nossa comunicação parte muito da expectativa que eu tô sentindo. Se fosse assim, né? E tu, eu não gostei, tu falou, tá falando tudo isso, né? Não gostei, como lá. O cara chega e fala, e tu, Ibla? Exatamente, que acabou. Mas tem que ser honesto. Não vai ser sincero. Não. Por que não? Mas é sincero. Tu me desculpa, se for sincero, a pessoa vai sentir que isso ia te incomodar. Mas perfeito, você tá colocando, me perdoa. E os tímidos também antes daí, então era assim, Por exemplo, se eu falo dessa forma, olha bem, eu tô falando isso, pô, tu me perdoa? Eu não imaginei que isso ia te machucar. Nunca, você não teria falado. Beleza. Eu falo assim, pô, eu não falei pra te ofender. Tu me desculpa, então? Já que tá falando isso, tu me desculpa, porque eu não falei pra te ofender. Sabia que a gente não sabia que tu sabia que é o dói de pesado. Nossa, muito manada, né? Muito bem, que é outra expressão, então, é sobre isso que virou menino pejorativo. É sobre como tu fala, e não vendo fala. Exato. E o silêncio também, diz assim, pode incomodar mais. Depende. Se a pessoa te conhecer, ela vai te olhar e vai entender que tu calou, inclusive, pra não brigar. E aí, vai depender do humor, se for uma mulher, né? Zona de cansaço, depende dos hormônios, do dia. O cara tem que usar uns gatilhinhos, né? Tipo assim, o cara tem silêncio, dá uma risadinha e fala qualquer coisa. Os gatilhos mentais. Qualquer coisa boa. Tipo, agora precisa uma coisa boa, o cara fica puto, ainda dá uma risadinha. Mas tem também, gente, a questão das linguagens do amor, né? Tem razão. Regra do meu. Tem razão, acabou. Mas posso amor. Não, mas assim, se fala aí pra mim que tem razão, sabendo pra mim, Se falar assim, desse jeito vai dar problema. Se eu falar, vamos tomar um café, eu tá assim, vamos tomar um café, sim, beleza, vai falar, tem razão. Não. Aí, pô. Mas tu viu? A gente vai indo, pô, vai buscando cair. Tem razão, não, é isso. Chega lá, não, tem razão, mas olha só, mas é isso aí. A gente tem que entender as linguagens do amor de pessoas. Sim. Tem pessoas que têm um nível mais baixo de comunicação mesmo, né? E eu, nas minhas relações pessoais, eu me comunico bem menos do que eu gostaria, né? Eu queria me comunicar, mas é porque eu já passo o dia me comunicando e escutando. Chega no final do dia, 9, 10 horas da noite. Paga quem tá contigo. Quero. Paga caro quem tá contigo. Deus do céu. Eu não quero. Eu quero ligar a Netflix em qualquer coisa e ligar aquele ruído e deu. Esteja nesta ali. Eu preciso pra desopilar. Porque daí eu tenho que falar, eu tenho que comunicar, eu tenho que pedir, ser atendida, cobrar. Deixa eu falar o que eu faço. Que eu gosto de passar não as formas, né? As harmônicas do Maio. Mas as maneiras que eu conduzo algumas coisas estão dando super certo. Eu já passei por outra experiência. Esse tem uma boa escola, porque ele tá no mesmo relacionamento há 13 anos. E, cara, eu não falo isso pra me vangloriar. Eu falo de 10. A nossa relação é incrível, cara. Com seus altos e baixos. Como toda, não é perfeita. Mas é tudo que eu sempre sonhei numa relação. A minha relação faz 13 anos. Assim, ó. O que eu faço? Quando eu chego de noite, eu tô cansado. A minha filha chega da escola 7 horas da noite. Ela chega no gás. E eu já tô cansado. Eu começo a trabalhar 5 horas da manhã. O que eu faço? Trabalho às 5, antecipo 3 horas do meu dia para ter 3 horas com elas durante o dia. Isso é, eu acordo às 5, eu chego de casa às 8 para acordar a minha mulher e minha filha, fazer o café da manhã para elas. Isso me dá gás, me energiza. Pego elas, aí vou almoçar com elas, volto trabalhar, toda essa rotina. Porque esses são os meus momentos saudáveis. É tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Aí, antes de fazer a nossa entrevista, hoje era um dia que eu não tenho outros compromissos durante o dia, tipo fisioterapia, inglês, coisas desse tipo, né? Então, antes da gente fazer a nossa entrevista, eu saí um pouco mais cedo e fui tomar café com a minha esposa. Porque eu não ia conseguir tomar depois. Então, assim, eu vou chegar em casa, já cansado, mas eu vou dedicar meu tempo. Então, ela não vai estar esperando o dia inteiro, porque ela já tomou café da manhã comigo, já almoçou comigo, já tomou café da tarde. Então, tudo que a gente tinha que falar, já falou. Agora a gente vai descansar, tomar um banho, ver um filme, fazer qualquer coisa. Então, isso é uma coisa que as pessoas não costumam fazer. Elas chegou e só a luta que fosse São Paulo, meio daí. Mas São Paulo, você sai de manhã com a sacola, com a roupa da ginástica à noite, com a roupa
da saída depois da ginástica. Eu sei exatamente o que é, porque eu também morei em São Paulo, 14 anos. Mas isso tudo eu idealizei ao longo da minha vida para quando eu tivesse uma relação que fosse dessa forma. Então, assim, a minha empresa é do lado de casa. Eu antes era 16 quilômetros, então às vezes eu saía de manhã e só voltava à noite. E aquilo me incomodava, então eu trouxe para perto de casa, modifiquei toda a estrutura. Então isso é uma questão de objetivo, é uma questão do que tu tá disposto a fazer para que algo dê certo. E eu sempre fiz isso, sempre priorizei as minhas relações, seja ela de amizade, familiar, profissional, todas elas eu botei como prioridade. Então, é isso, às vezes um detalhezinho, tipo, pô, fiquei o dia inteiro, eu tô cansado à noite, tudo que eu quero é tomar banho. Pô, mas antes eu dediquei meu almoço, eu tomei um café da tarde, eu criei uma rotina. Pô, terças-feiras eu vou fazer isso, que é hora de dia, que as pessoas têm que fazer, usar essas referências, os rituais familiares. Mas é Tomar café. família é o calor para você. Tempo de qualidade é uma linguagem do amor. Então, assim, se um dia, de repente, tiver outros imprevistos na tua vida, tu não comunicar alguma coisa, ela vai entender que você está se Sabe consolando. uma coisa que eu gosto, para mim dar diferença quando eu numa relação? Tô me dando conta aqui. Que bom, tá caindo as fichas. Isso já aconteceu várias vezes na minha vida, assim, meu modo de relações. Eu gosto de, se a pessoa não tá ao meu lado, tá na casa dela, de repente, na hora de tomar um café de manhã, assim, bater um papo por vídeo, tomando café e dando bom dia e tal. É um ritual. Eu gosto. Pra mim, é ótimo. Então, assim, há várias vezes eu já fiz isso, né? Chocolate, chamada de vídeo. Ele vai Eu já não gosto. Então eu gosto de ter pegado. Até 7h30 da manhã, 8 horas, ali, faz um café, conversando. mulheres transformadas. Você vai como o Flávio, tem uma chamada de vídeo. Tendo o videozinho já tá bom. Eu, pra mim, jamais daria. Antes de dormir também. Tá vendo? Então, olha só, vê. Mas ele vai encontrar alguém que goste dessa comunicação também. Não, Ou hoje eu vou estar. não goste, mas vai se comunicar contigo de outras formas. Por isso eu tô falando das linguagens do amor, que o pessoal não gosta. O homem não cá ao lado, né? Porque, claro, ao lado é o ideal. Eu assim, ó, por exemplo, eu faço isso presencialmente, porque eu gosto do toy. Se tiver presencial, é claro que é melhor. Mas, por exemplo, quando eu tô aqui na empresa trabalhando, que me liga, eu não consigo dar atenção. Porque o foco tá aqui. Ou, porque tá aqui. Mesmo jeito que quando eu tô lá, eu tô focado lá, ela tem telefone. É uma coisa mais assim, né? Porque isso, aí ela já entendeu que, pô, só me liga se for algo urgente e eu vou agir assim. No começo fala, pô, porque eu te ligo e para assim, eu falo, eu tô trabalhando. Se eu desfocar, 11 horas da manhã não dá. e aí, é isso que eu te falo, ela já entendeu que pra mim é isso, é só me liga quando e já sabe como eu vou agir. Então, esse conhecimento é incrível, cara. É incrível. É disponibilidade pro outro. Exatamente, está disposto a entender entender o outro. Não é nem modificar, não é se modificar. É disponibilidade, né? Disposição e disponibilidade para uma relação. Porque as pessoas confundem disposto, né, para disponível. O disponível ele vai fazer, até o final dessa sala aqui eu vou, né? Tá todo disponível aqui. O disposto, gente, eu vou descer de escada, eu vou atravessar a linha, mas a gente vai, olha só, não dá para eu. Vamos lavar, tá? Vamos fazer um take na rua. O disposto, ele tá disposto para fazer isso mesmo, porque é importante para você. Vai adaptar. Agora, eu não vejo muita disposição, inclusive, acho que uma das grandes barreiras do relacionamentos hoje, em termos de comunicação, é uma palavra que vem, que é cansar. As pessoas falam, não tô cansada. Não, tá cansada desse formato, muitas vezes. Tá cansado, não consigo explicar. É a pessoa que tem mais energia. Não é o braço físico. Não, falando seu emocional de lidar. Não, mas aí eu vou passar, não, mas aí eu vou até além, Flávio, sabe por quê? E eu tenho visto isso com o meu médico, inclusive. Daí o meu médico que cuida da a integral e tal. Essa parte toda. Os hormônios. Exatamente. É a questão assim, de as pessoas estão com uma qualidade de sono ruim. Sim. Elas estão com os hormônios bagunçados, um cortisol, né? Se alimentando mal, né? E com um monte de hábitos, vícios, enfim, seja demandas financeiras de trabalho. E aí, quando ela tem que colocar uma energia num relacionamento, ela diz que tá cansada. Não tem tempo pra isso não. E outra já tá tanto tempo sozinha, ou que não sei. Exatamente. Amiga, tu não acha que essa indisposição de conversar ao tempo, tentar resolver uma situação, não tá muito ligado ao que a gente vive na internet? Toque rápido. Claro, ele vai dizer, a gente não tem mais paciência. E a gente que eu digo somos nós. Eu também, um adulto da minha idade,
Eu, às vezes, olho e falo, cara, não tenho paciência pra ver um vídeo de 30 segundos. Então, assim, eu já entrei nessa sinergia do que a internet, do que o... As carnes é dopamina, são scrolling. Exatamente. Scrolling. E que tá, inclusive, apodrecendo o nosso... Viciando, você está perdendo o foco completamente, tem um fenômeno que se chama inteligência, que você não está armazenando mais o conteúdo de você, ele está nos teus dispositivos, ele está fora, ele está no Google, você não memoriza mais nada, nem o caminho, e a gente vai para casa de alguém, Não, é só o Waze, Tá tão condicionado a isso, tá tão condicionado a isso que tu não tem mais essa paciência de conversar. dopamina, não tem isso. Quando tu não tem, o teu corpo se vicia nisso. E olha, as mídias sociais, você acha que o quanto que contribuiu para essa comunicação ficar mais difícil? Até porque o que eu vejo muito é que as pessoas elas têm mais facilidade também de se comunicar pelas mídias sociais do que presencialmente. Porque presencialmente tem que ter um pouco mais de coragem, tem que ter, né? E a mídia tem um escudo, né? Por trás. Né? Uma armadura emocional, né? A gente tem ali uma persona que é maravilhosa, que às vezes escreve bem, assim, e não se comunica tão bem, ou fica selecionando, porque olha só, tô digitando aqui, tu usa o corretor, vem uma palavra melhor, enfim, agora as pessoas... Eu sei, você nem contar esse tal de GPT. Então, né? Aí você... E já tem... Não, é porque assim, eu não conhecia. Faz uma semana que eu tive acesso a isso e eu tô impressionado. Hoje eu conversei com o pessoal que isso vai engessar o cérebro. Não tá isso. Porque a gente não vai ter capacidade de construir algo, porque assim, a gente explana uma ideia, joga lá e eu falo, muito melhor do que eu imaginei. muito aí. Eu ainda brinco, falo, nossa, como eu sou bom, hein, cara? Eu nem sabia que eu sabia disso. Olha que loucura. Não, isso é uma loucura mesmo, né? E tem gente que faz terapia com IA, inclusive. Óbvio, né? O IA vai dizer tudo de bom e melhor, não vai te avangar, não vai te acolher. Não vai conseguir. Então tu tá treinando qual essa triável? Olha, tá treinando. E até pra. Mas a comunicação é tão importante, agora falando sério, que até para um prompt de tu tem que ter uma capacidade de raciocínio, de comunicação, de conexão, de entendimento do que tu quer para você comunicar, se você quer para você se dar o que você precisa. Parecido com isso. Mas em termos de rede social, tem gente que, inclusive, tem uma pessoa que eu conheço que ela conta a briga que teve no relacionamento com o ChatGPT para ele dizer quem é que tá certo. Olha o... Tá. Só pelo prompt dela fala assim, olha, eu não quero imparcialidade. Isso, Mas, tá ligado? Tô com negra. Por favor, tá assim, Não seja imparcial. então, assim, tudo. Parcialidade me Gente, beneficia. isso é o cúmulo da carência, cara. Esse jogo é com mais raia que tá, cara. Não, Né? Mas era insegurança. E aí, assim, porque, não, você for mediar com uma pessoa, tu vai aprender pra... Não, entendeu? Você não tem que ter um certo ou errado. Não é sobre estar certo ou errado, nós não estamos no tribunal. Não é um júri, exatamente, não é um júri. Mas olha só, onde é que pegou essa fala aqui? Te pegou em que lugar? Porque, desculpa, eu não, como você falou, ou sinto muito, eu não entendi. E até como é que a gente faz para corrigir isso para não acontecer de novo? Eu não vou lembrar do que o ChatGPT falou, né? Mas isso é uma das vias que está atrapalhando a capacidade de comunicação. Sim. E eu vejo isso acontecer não só nos relacionamentos, não. E daí a pessoa faz uma bio ali no perfil, na rede social, né? Onde eu vou vender minha melhor versão. E tem que ser vendida a melhor versão. Para dar match, né? aí, negócio. Exatamente. Mas fica tão difícil colocar a emoção antes da razão. Porque a gente quer ter razão completa. A emoção, ela só vem antes. Ela vem, Não, mas, por exemplo, sempre que tem uma discussão, tu não bota a emoção na frente, tu bota a razão, a tua razão. Quando tu vai discutir... que você tá falando, Isso, eu tô falando de uma decisão, assim, uma relação, onde tu tá ali discutindo. Você colocou a tua opinião, não a tua razão, porque a razão... Mas a tua opinião é a tua razão. Meu Deus, eles estão... Não, eu acho, porque assim, se tem emoção, se tem sentimento, tu consegue até modificar a tua razão, olhar e dizer assim, pai, eu acho que não tem razão, cara. Eu acho que essa pessoa tá certa. O que é a razão? Não, ponto. O que significa a razão? A razão é de ter a razão de uma situação. Por exemplo, é a verdade, mas existe a tua verdade, existe a minha verdade, existe a... Exato. Existe uma verdade e ninguém sabe. Então essa razão é que não existe. A tua razão vai ser sendo com a razão aqui, tu acha? Que vai ser a tua verdade. Exato.
Só que assim, se tu colocar a emoção antes dessa razão, que é a minha verdade, o onipotente, Mas ela só vem antes, por isso que te fere. É por isso. eu digo assim, aí eu doeu pra essa emoção. Toda decisão, ela é emocional. O emocional sempre chega primeiro. Mesmo quando a gente acha que não e justifica que não, arruma desculpa, é o emocional driblando. Pai, eu quero dizer o sentimento, não a emoção. Não, o sentimento que tem de amor. Tá. Eu amo a pessoa, então eu quero botar esse sentimento antes da minha razão. Sim, boa. E é isso que as pessoas têm que botar, esse sentimento que eu digo é o amor. É o amor em primeiro plano. Eu amo essa pessoa, então eu não quero ter razão. Então essa minha razão eu vou deixar em segundo plano. E se tu fizer isso, cara, as discussões vão diminuir, sabe, drasticamente. Mas eu sei que isso é difícil, eu sei que tudo é difícil, eu sei que o que eu tô falando é bom, mas é um ato de amor, cara. As pessoas têm que se permitir amar mais. É um ato de, acho que de desnudar frente ao outro, né? Tirar meu ego, a minha vaidade, que eu não quero ter razão. Não. Exatamente, entendeu? Não é uma questão da razão, porque tu não tem a sua razão, né? Exato. Bota primeiro o amor na frente, cara. Bota aí nos olhos, é o primeiro passo. Esse programa ele vai pro ar no Dia dos Namorados, que você tá ainda Qual o primeiro passo que uma pessoa tem que dar para melhorar essa comunicação dela afetiva, mas sem ter um medo de se sentir ridículo ou de assustar o outro, por exemplo, num relacionamento. Primeiro ela precisa saber o que ela quer, de verdade. Ela tem clareza. O como é que ela vai comunicar, né? E a partir do momento que ela tem clareza, tipo, eu quero ficar com você, né? Eu quero um relacionamento sério, entendeu? Eu quero, porque pra mim não é ultrapassado, né? Tipo, não quero um relacionamento hétero e não vejo vida. Olha só. Você sacanagem? É? Eu acho que eu nunca ouvi isso na entrevista. Então, acho que você tem que comunicar. Eu quero isso. Eu acho que eu até falei, mas nunca ouvi ouvido. Eita, eu nada de ouvir isso. Então, assim, acho que você dizer, sabe? Olha, se não é o que você quer, eu vou sentir muito, eu vou lamentar muito, mas eu quero, você pode me dar? Porque tem uma outra frase que eu pergunto. Aí o cara fala, desculpa, posso, mano, do meu jeito. Exato! Mas Posso, mas ó, Tem que ser do meu jeito. tá muito ruim mesmo assim. Ele tá pedindo pra namorar, que tá bom, então vamos continuar assim, porque eu acho que vai dar certo. entendeu? Mas é sobre isso, ó, que eu vou dar. Tem que ser do meu jeito, continuar que tá aí. Entendeu? Mas é isso, assim, também saber que o outro, cada um dá aquilo que tem. É claro. E às vezes tu recebeu, sei lá, porque tu é muito intenso. Né? Eu sou? Eu acho que não. Não. Estou lá, que dou, que bem, é gosto. Eu sou, mas Então, não sei se por isso eu sou deixa. Então, talvez você esteja recebendo, sei lá, tu dá 90% da tua intensidade. Se relaciona com alguém que tem umas características diferentes ela de você, né? E gostaria que fosse explícito ou verbalizado, enfim. E talvez aquela pessoa esteja te dando 10 e aquele 10 seja o máximo dela. Exato. E aí a gente tem que respeitar que esse é o mais. Aí tu não tenta transformar o outro. Não é. não chamar ninguém. Exato. E o que eu vou fazer? Eu entro. Não, tu não, mas já dá seu jeito. Vou falar sobre o Flavinho, assim, que a gente tem uma relação de amizade, né, bem assertiva, assim, eu entendo bem aí. A nossa diferença é o seguinte, eu sou muito intenso. Eu sou pá, eu falo, eu não tá. Flavinho é aquele cara que olha, não, vamos analisar, vamos conversar. Então, a minha sensação é de que ele nunca vem com pá, vai jogar na mesa, pá. E eu sei, a hora que ele joga na mesa, é uma merda. Porque daí ele vem, tipo, trazendo e eu vou indo o tempo todo soltando aquilo, soltando isso, com mais frequência. E eu falo, pô, quando ele solta, ele vai, calou, joga tudo por água abaixo. Já foi. Então eu vejo que ele é muito intenso aqui, daqui a pouco é muito intenso ali. Deve ter muita gente que se identifica dessa forma. Eu já sou intenso o tempo todo, eu vou falar, eu vou discutir também. Eu vou ser muito bonzinho e daqui a pouco eu olho e falo, foda-se. Falei milhões de vezes, tu não tem jeito, mas daqui a pouco eu volto e falo, não, calma, não, que nem calma, vamos conversar, só um beijo. Quando chega a falar isso. Ele não faz isso. Então eu vou fazendo isso várias vezes, tanto bom. Mas eu vou comunicando, Não é comunicação. Eu vou comunicando, eu vou sempre comunicando. Mas a pessoa entende o que tá falando. Então, acho que minha comunicação tá ruim. Tá brincando, né? Assertiram, certo? De verdade. Às vezes a gente acha que está comunicando e não tá, porque o outro. Eu acho que eu sou, assim, uma pessoa que consegue entender bem e se colocar de forma adequada nas situações para não agredir. Eu tenho que ter cuidado
e sei ponderar as coisas, né? Mas quando tem um momento que a chave já vira, né? A minha relação é a seguinte: eu tô sempre na iminência de perder ela. Que ela tá sempre na iminência de me perder. Pra mim, tá tudo certo se ela for embora. Pra ela, tá tudo certo se ela for embora. Então existe. Sugestão por escolha. Claro. A gente tá todo dia nessa. E a gente se comunica. Fala, olha, pra ti não tá bom. Não vai trabalhar, vambora. Não, e ela da mesma forma. Tá. Então você faz porque, opa, não vou perder. É que daí tu não é funcionário público do teu... E ela fala, não quero perder. Mas perder, então, puta, eu preciso conquistar ela. Pô, virar e pensa, eu preciso conquistar ele, porque ele não tá na minha mão. E assim é comigo. Tipo, Mas é maravilhoso. isso veio esse eu tô sabendo primeiro. É maravilhoso. Assim, E não é igual deixar esse você, né? Não, eu tô, e nunca é em toda ameaça. Tipo, não é ameaça, mas a gente já claro que, tipo assim, sabe, velho, não precisa ficar comigo. Isso. E ela fala, não precisa ficar comigo. Eu vou seguir aqui, tá tudo certo. Eu vou arrumar outro Michael, eu falo, eu vou arrumar outra Nani. E isso não paralha, sabe? Não é uma coisa tipo assim, pô, não tá na minha mão. Você fala, nunca eu vou te perder, porque eu vou ser pra sempre tua. Ai, isso já pra sempre, gente. Exato, isso é uma coisa. E sempre, e assim, Pra sempre acaba, já dizia. tudo na minha vida ferrou também, querido. A pessoa tá com um vazio gigante dentro dela preenchendo com você. Mas tu entendeu o que eu quis dizer? Que é que, tipo, a minha relação é incrível. Mas a gente tá sempre nessa de, pô, Não. a qualquer momento você é um ué. Mas eu acho muito legal isso, porque acho que um dos lugares que as pessoas chegam buscando a terapia de casal, quando as pessoas vão crescendo, estão junto muitos anos, às vezes elas vão crescendo para caminhos diferentes, os valores de vida vão mudando, né? As perspectivas de mundo, beleza, tá tudo certo. Há um desnível de interesse, mas porque a vida seguiu ali. Mas acho que o que é mais dolorido de trabalhar é justamente quando o outro se coloca naquela posição de estar ganho. Tá ganha. Aí vira um comodismo que não tem nada a ver com cansaço. É isso que a gente está falando de quem está começando a se relacionar ou quem não quer investir, porque talvez nem saiba. Falta até habilidades emocionais efetivas para se relacionar de verdade. Mas aí você tá ganhando na relação, que eu sempre brinco. A pessoa se comporta como funcionário público. Entrou ali, e nada, né? Mas é uma analogia. Claro que é. Né? Mas é uma analogia de que, cara, alguém pode te tirar daí, entendeu? Me desculpa, mas tu pode sair dali, tu não tá ganho, não é brasileiro preso. Faz o autocracia. E não é sobre deixar o joguinho, não é sobre jogo nacional, e não é sobre deixar o outro inseguro. Mas eu acho muito saudável você ver, eu tenho essa pessoa aqui, tá, mas aí eu não sei, eu não posso, mas Camila, se tu não falou com a pessoa 3 dias, ou sei lá, não falo pro fulano. Então, mas um pouquinho, o que tá acontecendo? Tu comunicou pro outro que tu vai ter uma prioridade naquele momento, é a saúde de alguém, é não sei o quê, ou é investimento sempre no trabalho, ou é tá te deixando de lá, mas tudo que tu vai comunicando, tu vai tendo uma resposta sobre aquilo ali. E aí a pessoa pode dizer, olha, me desculpa, mas se eu não for uma prioridade, beleza, mas naquele momento, sei lá, meu filho é meu pai, minha mãe, uma questão aqui, um projeto que eu preciso investir, entendeu? E aí a pessoa entende, ela se retira, ela volta, ela vai ajudar a construir, ela vai te dar o espaço e saber que se tu não te dedicar, entendeu? Tá fora. Mas a maioria das pessoas, principalmente, eu vejo assim, ó, como dói para as mulheres. Elas chegam a dizer assim, ó, nossa, porque fulano mudou, ele não é mais o mesmo. Você já não é mais a mesma. Mas o que dói é onde ela percebe que ele mudou é quando ele para de investir, quando ele acha que tá ganho. Porque a mulher, ela tá sempre se reinventando. Não vou dizer que os homens não fazem isso, às vezes fazem isso muito bem, acho que muito menos mesmo, assim, do que eu já vi chegar a mim. Porque a mulher tá sempre se questionando e também buscando, vendo se tá feliz, se tá infeliz, se fica por A, se sai por B. O que ela vai fazer? O homem, no geral, quando ele entende, né, que, não, tá ganho de teu. Ele não vai investir mais nisso. Entende? Ele não vai investir. A prova disso é quantos homens ficam desleixados também quando estão no relacionamento afetivo mais longo, desleixados pela sua aparência, desleixados pela forma de tratar, né, a sua companheira. A gente também acontece com as mulheres. Acontece com os homens frequentes. Como E os homens também mas não ela passa. Coi, Zé Caçu, né? Deus já tá ganho. E a mulher não. Não vai, tu achei, não vai pra mim, que a gente tá sempre se reinventando. Mas, de alguma maneira, mas isso aí bem, ó, tá ganho. E aí quando a gente chama a outra parte da relação para fazer essa mediação, não, mas é que é a segurança, a gente tem segurança. Não, segurança não é comodismo. Segurança não é conformismo, entende? E acho que as pessoas colocam isso nesse lugar dos valores da relação. Então, Fábio, quando eu pergunto assim para a pessoa o que ela pode fazer, de comunicar, primeiro ela tem que saber o que ela quer
E se os valores de vida dela são compartilhados, escuta pelo menos para aquele momento, porque amanhã vai mudar. Amanhã já vai mudar. E quando mudar, tu tem que comunicar essa pessoa que mudou. Porque não é que ela não possa mais te atender, mas ela não souber, né? E tu tem que investir nisso, tem que falar sobre isso com a pessoa também. Dizer, olha, tá tudo bem se eu não conseguir te atender agora, mas o que eu posso dar pra ti nesse momento é isso. E a outra coisa que as mulheres ficam, eu sempre falo, quando elas se divorciam, terminam, separam, elas vão pra lá e como, tá vendo? Tá fazendo tudo com a outra que não fazia comigo. E era tudo que eu pedia. E eu digo, cara, já pensar que eu vou. E vice-versa também. É, e vice-versa. Mas como o público do consultório é mais feminino, mas eu digo, tipo, que legal, né? Por quê? Não, porque o cara, né, sentir raiva e desejar, sei lá, eu boto assim, mil coisas, é um sentimento natural do ser humano. Mas eu digo, poxa, principalmente não tem filhos envolvidos na questão do divórcio, olha que bom, a pessoa evoluiu. O propósito dessa relação já foi atendido, que não é te trazer felicidade, mas te trazer nível de consciência para que você seja um ser humano melhor. Essa pessoa vai continuar sendo pai, ela vai continuar sendo mãe, entendeu? Ela vai interagir com outras pessoas, não sei se tá fazendo sentido isso. Claro, Né? quando se tem filho, esse é o caminho. Entende? Exatamente. E Quando não se tem filho, o ego faz com que não queira que aquilo aconteça. não, mas até quando se tem, a pessoa não quer, porque ela não quer mesmo, porque imagina, é como se outra pessoa tivesse conseguido O que ela... arrancar do outro aquilo que ela tanto tempo comunicando, ou brigando, ou pedindo, ou implorando, ou quebrando, não conseguiu. Eu digo, gente, mas tanto é que se absorveu isso ao longo dessa relação que ele entendeu que para estar em outro relacionamento ele precisa ser uma melhor que se for o mesmo. O que tu tem que sempre falar é como era a relação de vocês no começo. Sim. E aí, tipo, essa é uma relação de começo. Vamos analisar daqui 10 anos, o filho, como a gente teve, como vai ser essa relação. É isso que as pessoas têm que analisar, né? Porque eles... Sabe um exercício que eu fazia? Uma coisa muito pessoal, assim. Eu quando a relação vai chegar lá em 6, 7 anos, que vai ficando um pouco mais morna, né? Eu sempre lembrava da primeira vez que eu vi aquela pessoa, o que eu senti. Eu me via naquela situação lá, o que eu senti, como eu tinha achado ela linda, o que eu tinha gostado mais nela e como eu relembrava isso. Isso me ajudava a Se conectar? me acendia em relação a ela e me conectava quando eu estava perdendo a conexão. Mas perdi a conexão, parece um pai, né? Perdeu a conexão, a outra conexão. E é verdade, eu acho que a manutenção da relação, né, na base da comunicação ajuda a se comunicar melhor. Então, se tu tá distante, tu vai te comunicar digitalmente, tu vai... Você tem que querer, você tem que ver, você enxergar o valor daquela pessoa. Mas tem a outra contribuição dela na tua vida e a tua na vida dela também. Exato. Porque você vai ficar por ninguém que você não tem delas importância para ela, você não faz diferença na vida dela, você não vai ficar também. Mas eu raiz nessa premissa é justamente porque tu sabe o que tu quer nessa relação. Sim, com certeza. Tu sabe que tu quer ficar ali. Mas sempre que eu tô na relação, eu sei o que eu quero, né? Eu acho que você vai comunicar. Não, como dá? Só que chega uma hora que esgota esse sentimento, essa vontade. Pô, eu tinha ouvido... Às vezes não é a mesma coisa que a pessoa quer. Uhum. Ou a pessoa quer ir. Chega um momento que você não quer mais, tá tudo certo. Cara, você... Carinho. tá mais fácil pensar nisso, cara. Pô, foi incrível, valeu o que tinha que valer. As diferenças. Não nasci pra essa pessoa, não vou morrer com essa pessoa. É muito mais fácil quando tu pensa friamente. Aí é o que eu digo, aí tu bota a razão em primeiro plano e não mais o sentimento. É que eu acho que tem que ter um espaço para te elaborar esse sentimento, porque na prática é exatamente isso. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho controle sobre o quanto o outro vai me amar, o quanto o outro vai ter disponibilidade sobre isso. Eu vou amar o outro, o quanto eu vou conseguir me doar para o outro, porque em condições normais de temperatura e pressão, eu vou fazer tudo. Vai chegar um dia que vai acontecer, vai ter um atravessamento na vida, uma questão de saúde, uma questão financeira, uma demanda, não sei o que, muda tudo. E aí eu fui refletir, não deu certo, não deu. Na próxima vamos fazer diferente, eu dei o melhor, eu dei o que eu consegui, sabe? Mas é que a gente quer o ego, a vaidade, essa coisa de se colocar num lugar de desnecessário, né? Desnecessário, desprendido, que eu fui importante porque o outro me colocou. É o que eu falei ali no começo sobre os não fui suficiente. Não fez. E sim os sims, né? Porque eu sempre falo assim, mas o relacionamento acabou, pô, não deu certo. Não, deu certo. Deu certo naquele momento. Agora acabou. E vamos pro próximo. E não é que, tipo, eu vou olhar e vou dizer, puta, eu vou pegar isso daqui e vou aplicar no próximo. Não, cara, deu super certo. A relação foi incrível. Foi massa, durou X tempo, seja 6 meses, seja um dia, seja 6 anos.
Enquanto estiver ali, por isso que eu sempre falo, ofereça o melhor, dê o teu melhor, não o que a outra pessoa deu. E esteja sempre se lapidando também. Claro, mas Se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Né? o que eu quero dizer é isso da entrega, porque as pessoas não falam, não se comunicam, ficam inseguras. Cara, oferece tudo, olha e fala, deu certo, deu super certo, fiz tudo que eu tinha que fazer, falei tudo que eu tinha que falar, e acabou, cara, só cerrou o ciclo, os ciclos começam e terminam, porque senão tu fica colocando em prática o que não deu certo, o que foi ruim, porque tu vai trazer isso para tua própria relação inconsciente, porque tu tá se apegando àqueles erros. Sim. Eu sei que tem um aprendizado e tudo mais, mas pensa no que foi bom. Aplica na próxima o que foi bom, porque isso vai trazer as coisas boas de volta em outras relações. Porque tem que ter um lugar para desaguar o que foi bom e para te não repetir esses ciclos. Mas aí é para trabalhar exatamente como crescimento, não para ficar martelando naquilo ali. Pô, se foi porque eu não me comuniquei, se foi porque eu não estive disponível, se foi porque eu era mais agressivo, se foi porque, não sei, valores de vida estavam afetando, o que que é? Ah, tá. Então é isso que eu aprendi, porque senão eu vou me relacionar com outra pessoa que vai trazer a mesma história. E aí a gente vai ficar aqui o resto do dia, 12 horas falando, e aqui não tem essa história aqui nessa mesa aqui, ó. É verdade. Incrível, incrível. Comunicação é isso, né? A gente tem dificuldade de comunicar assim, a gente tem uma dificuldade. Não gosta? O Irene não gosta. Eu nem uma das Andrades. Mas, ó, eu acho que pra fechar. A gente chamou de prosa. Ó, mas pra fechar, eu acho que tem uma frase que é de um filme muito interessante que chama Mente Eterna de uma Mente Cerebras. Briga Eterna de uma Mente Cerebras. Não lembro. É de Jim Carrey. Na série falando no papel, é um drama com ficção científica e tal. Mas eles têm um problema ali justamente de comunicação naquela relação. A relação vai esfriando. A gente acompanha o início, meio e fim desse relacionamento. E tem uma fala que diz falar compulsivamente não é se comunicar. E eu acho que a gente tá falando compulsivamente, não nós aqui no programa, as pessoas em geral, né, compulsivamente, e acham que estão se comunicando bem porque elas falam sem sentido, sem nexo, sem propósito, sem objetivo, e sem cuidado com o outro, sem empatia, sem uma série de coisas. E aí, quando vão reclamar, acham que se comunicaram, acham que foram óbvios, acham que foram claros, e não. Então, eu vou reforçar, falar compulsivamente não é se comunicar. Bom, né? Tudo bom. Camila, tudo bom. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, meus queridos. Peraí, antes da gente fazer a festa mesmo aqui. Pauzinho, bate a frente. Em pé e deitadinho aqui. Em pé e deitado. Em pé. E coloca filtro. Camila, agora, finalizando, obrigado por esse papo, obrigado pelas experiências. Eu chego em casa e aplico coisas que eu ouvi aqui. E é isso que as pessoas precisam fazer, ouvir e aplicar. Tá? Porque pode parecer bobo, mas todas as entrevistas que nós estamos fazendo... Chego em casa e aplico na internet. Não, eu chego em casa e eu chego transformado, sabe? Eu chego disposto a fazer mais coisas. E é isso que a gente quer passar, isso que eu gostaria que as pessoas pegassem todas essas conversas, porque pra mim, isso é incrível, claro. Eu aprendo muito com a visão feminina, eu como homem. E é complemento. Isso aqui é a mesma forma que a gente de crescer, né? De aprender, se nutrir. Ó, tchau. Isso aí. Obrigado. Isso mesmo. Foi incrível. Eu que agradeço a oportunidade. Adorei comunicar com você.